emergiu do movimento de ocupação das escolas uma juventude que quer, sabe como e onde estudar. O ensino vive um tempo de discussão no mundo todo. As formas tradicionais de aprendizado estão em xeque, porque hoje há múltiplos modos de se adquirir conhecimento. Educação alternativa é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O que é importante é, então, repensar espaço, repensar o currículo, o que ensinar, por que ensinar e como ensinar. Para essas famílias que escolheram não colocar os filhos na escola, tem uma convicção muito grande de que a escola seria mais prejudicial do que não estar na escola. Naquele momento, eu ainda achava que eu era um rebelde, que eu era errado, que eu era o mau aluno da sala. Nada de aulas, separação por séries ou idades, nem mesmo provas e avaliação. Mesmo assim, os jovens são articulados, curiosos e questionadores da realidade. Eles integram o projeto Âncora, em Cotia, na Grande São Paulo. Bem à vontade, na biblioteca, o pequeno grupo de estudantes e a educadora trocam informações sobre as regiões do Brasil. Na Paraná não. Aqui, não. É só até aqui, até São Paulo só. Tá. Apesar da conversa sobre geografia, o motivo do encontro é outro. A proposta desse momento é perceber que linguagem e comunicação, que a gente chama de português, é muito mais do que gramática e pontuação. O educador é um mediador que ajuda os jovens a alcançarem o conhecimento que procuram. E o aprendizado não é interrompido quando o assunto atravessa diferentes disciplinas. O exemplo é a matemática na aula de inglês. A gente estava pesquisando quantas pessoas falam inglês, por que elas falam inglês e a história. E a gente chegou num número de porcentagem que a gente viu num site e a gente estava tentando descobrir como que a gente poderia decifrar mesmo esse número exato, como que era. E nisso a gente teve que usar porcentagem, teve que usar regra de 3 e várias coisas. É neste contexto do diálogo que o projeto Âncora funciona há 20 anos. Primeiro como um espaço de atividades de contraturno e há 5 como escola, inspirada na Escola da Ponte em Portugal do professor José Pacheco. A diferença é que nós não partimos dos parâmetros para planejar a aula, planejar bimestre, semestre e ano. Nós partimos do indivíduo. Então a gente parte do que aquela criança precisa, do que ela é capaz de fazer, quais as ajudas que ela pode prestar e quais ela necessita para se desenvolver plenamente. Mesas de trabalho coletivas estão em salas com jovens de várias idades. Aqui os alunos não têm aulas e também não estão separados por séries. A ideia é desmantelar a educação como linha de montagem. Pressupõe-se que todas aquelas crianças, por terem a mesma idade, necessitam aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. E daí tem a prova para tentar enquadrar todo esse aprendizado, criando uma métrica, quem conseguiu mais, quem conseguiu menos. E aí o indivíduo fica segundo, terceiro, quarto plano. O que a gente faz é colocar o indivíduo em primeiro plano. Na escola, o indivíduo é valorizado, mas para uma vida coletiva e solidária. Por isso, há vários grupos de responsabilidade. No refeitório, encontramos a equipe da iniciação. Por que vocês estão aqui agora? A gente está ajudando no lanche e a gente está fazendo limpeza. Acho que senão as pessoas não conseguem se alimentar direito. Cada dia é uma pessoa. Hoje é você. Sim, hoje é a gente. Sim, eles sabem o respeito, eles passam a respeitar mais os funcionários porque eles estão participando. Todas as atividades seguem a mesma ideia de colaboração, como no circo instalado dentro da escola e que tem as orientações da educadora Penha. Porque o circo, a criança aprende a trabalhar em equipe, desperta nela a autoestima, a confiança no companheiro, de trabalhar junto, de estar junto. Maria José é mãe de 2 alunos do projeto Âncora. O mais velho está há 3 anos na escola. No início as pessoas criticaram, falaram assim, você é louca, deixar seu filho lá, é escola diferente, não tem prova, que isso, que aquilo. Ele está muito focado, ele é muito bom em matemática, português, todas as outras matérias, pesquisa. Nossa, eu fico assim, eu aprendo com ele, porque aprendo muitas outras coisas, além de respeitar as pessoas, de valorizar as pequenas coisas, amizades. Então, eu estou muito feliz.
A gente sabe por que a gente está fazendo tal coisa, o tutor senta com a gente se a gente tem alguma dúvida. Então eu acho que o nosso olhar é muito mais direcionado para a gente, principalmente nessa coisa de liberdade da gente saber o que a gente está fazendo. O Âncora é uma ONG gratuita. Depende de doações para continuar atendendo seus 180 alunos que passam 9 horas por dia nas atividades. Eles não estão aprendendo somente o cognitivo. E por que eu friso no somente o cognitivo? Porque o mundo hoje é virtual. Ninguém mais precisa ficar decorando tabuada. Ninguém precisa mais ter letra cursiva bonita. Daqui a um tempo, você só vai falar com o computador e ele vai fazer o que tem que fazer. Ninguém nem vai escrever no papel, porque o mundo está caminhando para isso. Essas mudanças que o pessoal do Projeto Âncora já detectou e assume no dia a dia das crianças, encontra respaldo também nas ideias do Instituto Alana. Esta organização sem fins lucrativos trabalha para encontrar caminhos transformadores para as novas gerações, em busca de um mundo sustentável e de excelentes relações humanas, como se autodefine. A nossa convidada de hoje é Ana Cláudia Leite, diretora de educação do Alana. Depois dessa reportagem que acabamos de ver, você já tem uma boa ideia do que é educação alternativa, mas ela vai explicar para uma criança de 10 anos de idade. O que é educação alternativa? É uma educação que se propõe a apresentar caminhos alternativos ao modelo tradicional de educação, principalmente de escola. No Brasil, a gente tem até um movimento expressivo, né, que se configurou nas últimas décadas, que é o CONANE, né, a Conferência Nacional de Educação Alternativas, que justamente ele busca olhar para essas práticas, para essas escolas que estão aí construindo outras formas de pensar o seu currículo, de pensar o espaço escola, a formação dos professores. Então, a educação alternativa não é um modelo, né? Ela não é uma linha pedagógica, mas é muito mais um movimento, um conjunto de práticas, de escolas, de profissionais da educação que se propõem a mudar o sistema e principalmente se contrapor a esse modelo tradicional de escola. Liberdade dentro da sala de aula não vira bagunça? Então, uma escola que tem uma pulsão de vida, de aprendizagem, normalmente é uma escola que tem barulho, que tem vida. Uma escola silenciosa, ela nos diz que tem ali muito mais uma fala que vem do professor do que dos alunos, né? Onde os alunos estão mais quietos, simplesmente recebendo e assimilando aquele conteúdo expositivo. Então, há, sim, mais bagunça, de certa forma, a gente pode pôr entre aspas, mas a liberdade ela é fundamental para o processo de aprendizagem. O sistema educacional de hoje está falido? O modelo tradicional de escola, que ele vem muito forte no século XX, ele foi pautado na ideia de transmissão de conhecimento. Né? E a criança nessa época era vista como alguém que não sabe nada. Agora, hoje a gente tem um outro paradigma, né? As pessoas acessam conhecimento na internet, em outros contextos, em outros lugares, em outras instituições. Então, a pergunta que está posta é o que cabe então à escola? Se não é mais o lugar de transmissão de conhecimento, simplesmente, o que caberia? E aí, o que tem se discutido muito é que a escola cabe justamente ser um espaço de convivência, um espaço de valores, um espaço de ressignificação desse conhecimento, de leitura crítica do mundo, de criação, de protagonismo, de conseguir conviver numa sociedade que é diversa, é plural, né? Como que eu consigo ter respeito à diversidade. Vamos nos familiarizar com algumas linhas pedagógicas, ver como elas funcionam e qual pode ter mais a ver com o seu filho. Construtivista. O saber não é passado do docente ao aluno. O estudante é que constrói o conhecimento por meio da formulação de hipóteses e da resolução de problemas. A ênfase está no aspecto cognitivo. Freiriana. Pedagogia baseada nas ideias de Paulo Freire. Tolerância, respeito e curiosidade são alguns dos princípios defendidos por essa corrente. Montessoriana. As salas de aula têm em média 20 alunos e procuram ter diversos materiais para estimular a aprendizagem. Ele deve cumprir os módulos obrigatórios para avançar os estudos. As salas podem ter alunos de idades diferentes. Waldorf. A trajetória da criança é composta por ciclos de 7 anos, nos quais ela tem um tutor. As aulas do ensino infantil nesse sistema têm ênfase em artes e em trabalhos manuais, como marcenaria e culinária.
Tendência democrática. Baseada na escola Summerhill, nascida na Inglaterra, sua pedagogia é uma crítica à educação tradicional que seria apoiada no controle, presença obrigatória e outras imposições. Os alunos escolhem as atividades a fazer de acordo com os seus interesses. Cada uma destas linhas pedagógicas tem um tipo de avaliação do aluno, de trabalhos escritos e artísticos a monografias, por exemplo. No próximo bloco, a busca por um modelo de educação mais humano e solidário. E se a gente conseguir trazer esse que cada um veio trazer, a gente vai formar um todo muito mais lindo do que se todo mundo fizer tudo igual.